Meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Faz tempo, né, que o pessoal tá pedindo, né, pra fazer essa boneca grávida, né? O pessoal tem pedido bastante. E eu nunca tive tempo, assim, pra dar aulinha pra vocês, né? Porque a gente aqui trabalha num ritmo muito acelerado, é uma produção muito grande. Então, eu não tive esse tempo. Aí, graças a Deus, pintou essa oportunidade, né? Espero que vocês tenham bastante paciência, porque é a primeira vez que eu tô dando uma aulinha assim ao vivo. Eu nunca dei aula ao vivo. E espero que vocês gostem bastante da aula, aproveitem bastante. E assim, o pouco que eu sei eu vou estar passando para vocês, eu estar ensinando para vocês, tá? E aproveitem bastante a aulinha. Qualquer dúvida depois eu vou estar respondendo no inbox, tá? Porque durante a aula fica assim um pouco complicado de estar respondendo. Mas qualquer dúvida depois vocês me perguntem em inbox que eu vou estar respondendo, tá bom? Silvia, boa noite. Então vamos começar, meninas? Já são 7 horas, foi o horário que eu marquei da aula. E eu já quero começar a aula, tá bom? Eu vou abaixar a câmera agora, eu não vou estar vendo, né? Mas todas que entrarem depois já vão ter. Eu vou falando à medida que for possível, vou baixar a minha câmera aqui pra gente começar a aula, tá bom? A Priscila Saldanha, minha filha, ela vai estar respondendo as perguntas de vocês, as dúvidas que forem surgindo. Vocês podem fazer pergunta, ela vai estar respondendo, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Rita Rosa, boa noite. Leide, boa noite. Eu passei na lista de material, eu pedi uma bolinha número 40, que é para cabeça. Ai, Priscila, não acredito. Uma bolinha número 40 para cabeça, tá? E uma bolinha número 35, que é para barriga da grávida, tá? E a gente vai começar encapando justamente essas duas bolinhas. Vamos encapar a bolinha da cabeça e vamos encapar a bolinha da barriga, tá bom? Aqui na minha mão eu tenho uma massa que é pele. Eu tinjo essa massa minha aqui com amarelo Nápoles Carne, tá? É tinta acrílica, amarelo Nápoles Carne. Mas se vocês não tiverem tinta acrílica, vocês podem estar usando tinta de tecido, outra tinta aí que vocês já têm o hábito de usar. Eu, particularmente, eu trabalho com a tinta acrílica, tá? E gosto dessa tonalidade, que é o amarelo Nápoles Carne, tá bom? Então a gente vai estar encapando essas bolinhas para que elas possam secar. Também, meninas, eu gosto bem de estar sovando bem a minha massa antes de começar a trabalhar. Todas as minhas bolinhas eu passo cola, tá? Antes eu já tá passado cola para aderir bem a massa, já criei esse hábito, né? E eu vou estar agora abrindo para poder estar encapando, tá? Nós vamos estar usando aqui para eu não fiz anotação aqui. Para a cabeça da bola número 40, eu vou estar usando 17 gramas de massa para estar encapando, tá? São 17 graminhas que eu coloco para encapar. Por quê? É a cabeça e a gente não precisa de tanta massa assim, né? Até porque vai cabelo e tudo, então a gente não vai precisar de muita massa, tá? São 17 graminhas, tá? Então vamos pesar aqui, 17 gramas. Vocês estão me vendo direitinho? Tá tudo certinho, meninas? Alguém pode dar um ok aí?
Tá dando pra entender direitinho? Olha, Michele, a Jane ficou de gravar, tá? A aula, mas se você quiser gravar, eu te agradeço. É, pode ser bola 30, sim. É, tá travando? Gente, tá travando a aula? Alguém me responde, por favor? Tá travando, meninas? A Lerê Biscuit tá gravando. Tá tudo ótimo, Sandra? Então eu vou continuar daqui, tá, gente? Ah, então da onde que eu vou continuar da onde que eu parei falando pra vocês. Bolinha número 40. Ai, Jesus. Bolinha número 40. 17 graminhas de massa, tá? Vou colocar, vou apertar aqui na palma da minha mão e vou subir toda essa massa, tá? Vou subir. Vou subir toda a massa. Cada um tem uma forma de encapar suas bolinhas, né? Isso é muito assim particular. Eu gosto de encapar dessa forma, tá? Agora eu vou girar na minha mão, tá? Vou estar girando para que ela fique bem lisinha, porque esse aqui vai ser o rosto da nossa grávida. Tá? E vou deixar a bolinha lisinha, tá? Bolinha lisinha, eu vou espetar ela num palitinho de churrasco e vou deixar ela secando um pouquinho, enxugando um pouco. Eu costumo já também marcar já a boquinha da minha grávida, tá? Então eu já vou marcar com esse marcadorzinho aqui. Eu acredito que todas tenham marcadorzinho. Quem não tiver esse marcadorzinho, pode ser com uma tampinha de caneta, pode ser com um pedacinho de tubinho plástico daqueles palitinhos de pirulito, tá? Quem não tiver. Quem tiver, pode marcar com esse aqui, tá bom? Pode ser com aqueles jogos de cortadores também de plástico. Tem o mesmo efeito, tá, meninas? Então eu venho aqui e marco a minha boquinha, tá? Marquei a minha boquinha. Já vou colocar ela aqui no isopor. Vou virar aqui um pouquinho pra mim. Já vou colocar o narizinho no lugar. E também vou colocar as orelhinhas, tá? Giba Tistela, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Deixa eu só pegar uma ferramenta aqui, meninas. Vou colocar as orelhinhas já no lugar, tá? Para que seque já tudo junto. E vou colocar o narizinho dela também no lugar, tá?
Coloco um pouquinho de cola, bem pouquinho. E vai ficar dessa forma aqui, tá? Já com a boquinha, com as orelhinhas, narizinho. Aqui nesse momento, se vocês quiserem, já pode colocar o brinquinho dela também, gente. Eu vou colocar um brinquinho de pérolazinha, tá? Quem quiser colocar uma pedrinha, o que quiserem colocar, vocês colocam. Fica à vontade, tá? Eu vou colocar uma pérolazinha. Tá? Eu gosto muito de usar essas bolinhas, ó, tá vendo? São umas pérolazinhas branquinhas. Tem branquinha assim leitosa e tem uma que é mais amarelinha. Eu gosto muito delas, é bem prática. Eu compro meio quilo, rende bastante, tá? Então a gente vai estar colocando já pra secar, né? Junto. E aí ela vai secar junto com a massa, então ela vai ficar bem firme e não vai soltar, né? Se a gente tentar colocar esse brinquinho aqui depois, fica um pouco difícil com a massa seca. Então eu já coloco agora. E fica aqui, ó, já com o brinquinho, estão vendo? Um brinquinho, prontinha. E essa cabecinha aqui a gente vai deixar secar bem, tá, gente? Vai secar bem mesmo, tá? Não se preocupe se a parte de trás, a cabeça, às vezes não ficar muito lisinha. É bom que fique, né? Mundo da Alice, boa noite, querida, seja bem-vinda. Mas se não ficar, não se preocupem muito não, tá, meninas? Porque a gente vai colocar cabelo, né? Isso tudo então vai tampar, tá bom? E a gente vai deixar secando. A gente vai deixar secando, tá? Porque essa cabeça ela tem que estar bem seca pra mim trabalhar depois. Vamos estar encapando agora a parte da barriga da grávida. Aqui na minha mão tem uma bolinha número 35. A gente vai estar cortando uma tampinha só da frente dela, tá, gente? É uma tampinha mesmo. Toda hora. Esse negócio cai, Jesus. A gente vai estar cortando aqui uma tampinha da parte da frente da bolinha. Aqui, gente, ó, uma tampinha, tá vendo, ó? Aqui, ó, uma tampinha mesmo. Eu corto essa partezinha aqui, essa tampinha, por quê? Porque eu preciso depois encaixar no corpinho. Então, se eu não cortar, ela não assenta bem na parte da barriguinha, tá? Então, é necessário cortar. Bolinha já foi lixada e passado cola. É muito importante passar cola na bolinha, tá, gente? E a gente vai trabalhar encapando ela da mesma forma que nós encapamos a cabeça, tá? Algumas pessoas me perguntam assim, mas precisa encapar a bolinha, mesmo que vai colocar o vestido? Precisa encapar a bolinha, gente. Porque depois vai aparecer por debaixo do vestido que você não encapou. E fica feio, né? O trabalho fica feio. Então, a gente vai da mesma forma, tá abrindo, tá? Não precisa ser muita massa, que é só para tampar realmente o isopor da bolinha, tá? E vamos colocar essa parte encaixadinha na massa e apertar, tá? Vamos subir toda a massa. Vamos tirar um pouquinho do excesso, que a gente não precisa de muita massa aqui. Então, meninas, deixa eu falar pra vocês. Na barriga, desculpa eu não ter passado isso pra vocês. 17 gramas nós vamos usar pra encapar a parte da bolinha da barriguinha, tá? 17 graminhas. Nós usamos também 17 graminhas para encapar a bolinha da cabeça. Mesma quantidade, barriga, mesma quantidade, cabeça. 17 gramas, tá?
Encapamos, tá? Bem encapadinha. Vou colocar aqui um palitinho e vou deixar ela ali um pouquinho, porque daqui a pouquinho eu vou colocar ela no corpinho. Vamos fazer o corpinho agora, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida, meninas? Todos entenderam, né? Que a cabeça, bola 40, 17 gramas de massa. Barriga, bola 35, 17 graminhas de massa. Tá? O corpinho. Eu uso esse molde aqui, meninas, ó. Tá vendo? Esse moldezinho, ele já vem com seio. Tá? Eu comprei aqui numa loja aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro. Tá? Ele já vem com seio. Se vocês não tiverem esse molde com seio, não deixa de fazer não, tá, gente? Porque durante muito tempo eu também não tinha esse molde com seio. Eu fazia no molde, aquele moldezinho que é o corpinho liso, e colocava o seiozinho, tá? Quem tiver, ótimo, né? Já vai adiantar bem o trabalho. Mas quem não tiver, não precisa de deixar de fazer, né? Só coloca as duas bolinhas e forma o seio, que vai ficar tão bonito quanto esse daqui, tá bom? Nós vamos usar para o corpo dessa boneca 19 gramas de massa, meninas. Mundo da Alice está perguntando qual é a altura do molde. Ele tem 7. Então avisa para ela que tem 7. Eu gosto de passar sempre um óleozinho, meninas, dentro do molde, que é para facilitar a hora que eu tirar e não ficar assim, marcação, nada disso. Então é bom também, hidrata a borracha, né? É bom, tá? Então nós vamos pesar aqui 19 graminhas. 19 gramas eu tenho aqui, tá? E vamos tá colocando aqui. 7. Olha, é importante que fique dessa forma. Que o molde seja todo preenchido, sem deixar a massa sair para fora. Porque apesar da gente tirar ele aqui do molde, já tá com... A gente pensa que tá prontinho, nós ainda vamos trabalhar esse molde aqui, tá? Então nós vamos soltar aqui, ele solta com muita facilidade, ó, já tirei. Tá? Eu já tirei, tá prontinho. Aqui, ó, prontinho. Tá? E agora a gente vai começar a trabalhar. Quando eu tiro ele do molde, ele fica... Eu vou medir aqui pra vocês. Ele vai ficar com 6 centímetros. Tá? Com 6 centímetros. Então, nós vamos trabalhar. Nós vamos alisar. Vamos tirar todas as imperfeições. Tá? Vamos tirar todas as imperfeições. Ele vem aqui com pescocinho, meninas, olha. Tá vendo o pescocinho? Mas esse pescocinho, ele é pequeno. Então, a gente vai puxar. Ó. A gente vai dar um puxãozinho. Vai alongar um pouquinho. Vamos ajeitar. Ó. Pra ele ficar um pouquinho maior. Tá? Porque a gente quer um pescocinho de uma senhora, né? A gente vai ajeitar toda a parte do molde, tá? Não pode ficar com marcação nenhuma. A gente vai tirar todas as rebarbazinhas.
essa varinha que eu tenho aqui é aquela varinha que quase que todo mundo conhece. É uma varinha de pipa, que o pessoal usa muito para fazer pipa. Eu gosto muito dela para colocar nas minhas bonecas, porque o arame, eu já passei alguns problemas com o arame, que ele enferruja depois de pronto. Mesmo sendo galvanizado, eu passei por esse problema. E o palito de churrasco eu acho muito bruto. Então eu costumo usar essa varinha, tá? Ela é muito boa, não quebra, é excelente. Eu vou cortar aqui, ó, um pedaço. E imediatamente após eu tirar do molde, eu já vou colocar, tá? Eu corto. E já vou estar aplicando. Porque eu preciso que esse corpo já seque estruturado. Tá? Ele vai ficar assim, ó. Tá? Estruturado. Fala pra ela que se der tempo, senão vai ficar pra outra aula, Sila. Agora aqui, meninas, nosso corpinho já tá pronto. Nós vamos fazer uma calcinha pra ela, tá? Eu preciso de uma calcinha aqui pra depois eu estar encaixando as pernas. Porque nós vamos fazer as perninhas ainda. Na aula eu escolhi o meu vestido pra ser rosa, tá? Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Eu escolhi pra essa aula hoje, né? Fazer um vestido rosa. Então eu vou colocar a calcinha da minha boneca também rosa, tá? Pra calcinha dela, nós vamos estar usando, que eu já anotei aqui, 6 graminhas de massa, tá? Seis graminhas é o suficiente, tá, gente? É só pra ter um apoio mesmo, pra a gente sustentar a perna, né? Porque essa boneca, assim, ela é toda feita por partes, né? Então, quando começa a montar, ela fica pesada, né? Então, nós vamos fazer uma bolinha. Dessa bolinha, nós vamos estar abrindo ela, tá? Nós vamos estar abrindo essa bolinha. A gente vai abrir, tá? E vamos estar encaixando o corpinho aqui dentro, tá? Eu encaixo aqui e vou ajeitando, tá? Vou ajeitando toda essa parte. E coloco, tá? Coloquei a parte da calcinha, tá? Agora a gente vai estar colocando as bolinhas que eu preciso aonde vai entrar minhas perninhas. Essas bolinhas, ela tem 1 graminha, tá? São bolinhas bem pequenininhas, com uma graminha apenas. 1 graminha. A gente vai fazer 2 bolinhas do mesmo tamanho. 2 bolinhas. E a gente vai estar colocando aqui. A gente vai apertar aqui. A gente vai apertar aqui, ó. Aqui e aqui. Apertamos. Vamos fazer um furinho, ó. Só rodar. Vamos fazer mais outro. Que é onde depois eu vou estar encaixando a minha perninha, tá bom? Fiz isso. Aquela bolinha que eu encapei pra barriga.
eu já vou estar colando ela, tá? Eu vou passar cola. Vou pegar a bolinha e vou colar. Tá? Coloquei a bolinha no lugar, tá? Aonde vai ser a barriguinha dela. Essa peça aqui, meninas, ela tem que estar totalmente seca para que nós possamos trabalhar. Vocês perceberam que ela é uma peça toda feita por partes, né? Então, assim, essa parte aqui é a parte principal. Ela tem que estar bem seca mesmo, de um dia para o outro, bem sequinha. Ou fez de manhã cedo, só vai trabalhar ela à noite, porque senão nós não conseguimos colocar essa boneca em pé. Não tem possibilidade, tá? Eu já tentei, mas aí como eu trabalho com bastante, quando eu faço quantidade, vocês sabem disso. Então eu já faço assim, já deixando secar quase 2 dias, pra realmente eu não ter problema com ela, porque senão ela enverga mesmo e não fica em pé, tá bom? Então ela vai ficar ali secando, já tem outra ali pronta que eu adiantei mais cedo pra dar aula pra vocês. Vai ficar secando. E eu vou ensinar vocês a fazer a perninha. Aqui eu tenho 2 palitinhos de churrasco. Vou até mostrar pra vocês a marca. Essa marca aqui, ó. Tá? Tem 18 centímetros. Eu não vou usar 18 centímetros. Eu vou cortar com 10. Tá? Porque normalmente as bonecas elas têm que ter de 12 a 15 centímetros, tá? Que eu gosto de fazer minhas bonecas nessa altura. Então eu vou usar 10, mas aí eu tenho sapato, eu tenho corpo, cabeça, eu consigo chegar na altura que eu quero, tá bom? Essa marcazinha aqui, tá? Então nós vamos medir aqui 10 centímetros. Medimos, vamos cortar. O outro da mesma forma. E eu vou ficar assim, ó. Com 2 palitinhos com 10 centímetros, tá? Vamos encapar esses 2 palitinhos com a mesma massa que nós encapamos também. A barriga, cabeça, nós vamos estar encapando. Para essas perninhas, cada uma com 10, eu vou estar usando 10 graminhas. Oi? Nós vamos estar usando 10 graminhas de massa para encapar cada perninha, tá? Aqui. Já tô aqui com as minhas graminhas. Agora nós vamos abrir. Tá? Abri, fiz um rolinho. Venho com a minha mão, só amassando. Amassei. Pegar o palito. Vou colocar e vou dar uma apertadinha nele, ó. Não vou até o fundo não, só uma apertadinha. E venho agora fechando o palitinho dentro da massa. Sobrou essas pontinhas, eu puxo. Puxo.
e vou girar. Deitado. Sandrinha, mundo da Alice. O corpinho, eu deixo ele secar deitado, tá? É mais seguro. Eu prefiro deixar em cima de uma espuminha ou de um EVA deitadinho. Aqui, meninas. Tá? Aqui. Já encapei. Tá? E agora eu vou deixar aqui secar. João. Da mesma forma eu vou encapar. Da mesma forma eu vou encapar a outra. Vamos dar uma amassadinha. Vou colocar novamente o palitinho aqui. Vou apertar. E vou puxar as sobrinhas que ficou na ponta. Vou enrolar. Ai, Jesus. Vou tirar o excesso. E vai ficar dessa forma, tá? José, um beijo, tio da mídia. Um beijo pra você. Então, tá aqui, meninas. As duas perninhas foram encapadas com 10 graminhas de massa, tá? E essas perninhas também vão secar muito bem, tá? Porque às vezes a gente fica assim, ansiosa, né? Querendo fazer a peça, montar toda a peça no mesmo dia. E aí acaba dando errado. Então, assim, vamos ter um pouquinho de paciência. Vamos esperar secar. Porque senão não há possibilidade de estar montando a boneca. Tá bom, gente? Tô falando isso pra você várias vezes. Porque depois, eu fiz, deu certo. Tem que deixar secar. Tá bom? Vamos passar agora pro sapato, meninas. Fala que o molde pode ser comprado no mundo de massinhas. Olha, esse molde que eu tenho aqui, meninas, se algumas de vocês não tiverem dificuldade, não souberem onde comprar, vocês podem estar comprando no Mundo das Massinhas, tá? O Mundo das Massinhas, eles vendem esse molde, tá bom? Só um minuto. Eu vou fazer meu sapato da cor rosa, tá? Vocês fazem da cor que vocês quiserem. Pode fazer combinando com o vestido, pode fazer diferente do vestido. Vocês fiquem à vontade, tá? Eu gosto geralmente de colocar o sapatinho assim. Se eu faço o vestido rosa, um pouquinho mais escuro, eu faço o sapatinho um rosinha mais claro. Às vezes eu faço o vestido rosa com sapatinho lilás. Aí vai da criatividade de vocês, tá? Então, outra coisa que eu quero falar pra vocês, eu não uso molde pra fazer meus sapatos, tá? Eu faço meus sapatos na mão. Mas quem tiver molde de sapato, aquele molde do sapatinho da fofurice, também dá pra fazer perfeitamente. Mas como eu já criei esse hábito de fazer os meus sapatinhos na mão, então, assim, pra mim, ficou fácil, tá? Mas quem tiver o molde, quem ao invés de colocar sapatinho, quiser colocar chinelinho,
Fica à vontade, pode colocar também, fica tão bonitinha quanto, tá bom, meninos? Então, nós vamos pesar aqui a massa pro sapato, tá? Eu vou ensinar a fazer na mão, porque é a forma que eu faço, tá? Pro sapato, nós vamos usar 11 gramas de massa rosa. Eu tô usando rosa, tá? Vamos usar 11 gramas. Gisélia, a peça pronta, ela fica com 15 centímetros, tá? Tá aqui, meninas, ó. Eu já tirei minha medida, ó. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho o par de sapatinho, cada um com 11 graminhas, tá bom? E agora a gente vai começar a preparar esse sapato. O sapato também, ele é todo feito de massa, não vai isopor nem nada. Então também é uma peça que tem que deixar secar também, tá? E agora eu vou estar enrolando para que eu possa fazer meu sapatinho, tá? Aqui eu vou tirar essa pontinha, que eu não gosto que fique com pontinha. Vou colocar aqui na mesa e vou fazer a mesma coisa com o outro, tá? Aqui, ó. Ramaville, boa noite. A mesma coisa com o outro, tá? Depois deles prontinho. O sapato são 11 gramas, tá? Depois dos dois modelados, eu vou olhar se estão iguais, tá? E vou dar uma apertadinha. Aperto. Aperto. Só pra achatar um pouquinho, tá? E vou fazer a solinha do meu sapato de massa branca. Ele vai ser rosa com branco. Massa branca. Meninas, quando vocês trabalhar, para aquelas que estão começando agora, para as mais velhas não, porque né, elas já tem essa base e tudo, mas para aquelas que estão começando agora, quando vocês, qualquer peça que vocês forem fazer, qualquer coisa, seja uma florzinha, crie esse hábito de sovar a massa. Sempre, sempre sovar a massa, sempre. Um bom trabalho é feito de uma boa massa sovada, tá? A massa tem que ser trabalhada para ela sempre estar úmida. Isso é muito importante, muito mesmo, tá? Então, para a solinha do meu sapato, eu vou estar usando para sola 4 graminhas de massa. 11 gramas para o sapato, 4 gramas para a sola, tá? Quatro gramas para sola. Tá aqui. Já tenho. Tá? A mesma coisa. Vou fazer tipo um quibezinho. Tá? Aqui, ó. Um quibe.
um quibe. Vou colocar na mesa e vou achatar. E vou achatar, tá? Ai, toda hora apaga assim, você acredita? Meninas, se somem assim, some de repente, é porque eu tô com um problema aqui na minha net. Eu tô dando essa aula mesmo porque eu tava com muita vontade de dar essa aula pra vocês, tá? Mas o computador não tá muito legal. Mas eu tava com muita vontade de dar essa aula. Tá tudo ok aqui, é só mexer no computador. Ó, eu achatei aqueles 2 rolinhos que eu fiz, que vai ser a solinha do meu sapato, tá? Vou pegar o sapatinho. Gente, vocês perceberam que eu não trabalho com cola? Eu não trabalho com cola. Porque o biscuit, no biscuit, ele cola. Mas para ele colar, a massa tem que estar bem molhadinha, bem úmida, tá? Se a massa estiver seca, não vai colar. Aí é necessário a gente passar a colinha. Mas no meu caso, a minha massa ela tá bem fresquinha, tá bem molhadinha. Então eu não preciso trabalhar com cola, tá bom? Vou colocar em cima e vou dar uma apertadinha, tá? O outro, a mesma coisa, dou uma apertadinha. E agora eu vou estar ajeitando, tá? Vou ajeitar todo ele para que fique dessa forma, tá? A mesma coisa eu vou fazer com o outro. Vou ajeitar. Para que fique assim, tá? Bem grudadinho no sapato. Aí tem pessoas que perguntam assim pra mim: poxa, mas você marca a sola? Não, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Mas muitas das vezes eu uso base. Essa base aqui, que é uma base branca leitosa. Essa base não é vendida aqui não. Essa base vem de São Paulo, tá? Então é muito difícil ter essa base aqui. Eu compro de um amigo meu que vem de São Paulo. Então, com certeza, ninguém vai saber se eu marquei a sola ou não, porque a base não vai deixar aparecer isso. Mas, normalmente, as pessoas usam base que é transparente. E é legal a gente marcar a sola. Por quê? Porque é um detalhe a mais na peça que o cliente ele pode vir a olhar, tá? Tem muitas coisas que a gente pensa que não é necessário. Nós estamos fazendo colocar uma calcinha, encapar a bolinha, porque vai botar o vestido não vai aparecer. Mas a gente pensa que não, mas o cliente ele vê tudo. Então é muito importante, nós temos um capricho muito grande nas nossas peças em relação a isso. Todo cuidado é pouco, todo detalhe ainda é pouco. Tá bom, meninas? Eu trabalho com quantidade e mesmo assim eu procuro manter a mesma qualidade de 500 peças. Tá bom? Como se fosse uma só, tá? Então nós vamos marcar a sola desse sapato. Marquei, meninas. Tá? Tá tudo marcadinho. Todo marcadinho. Tá? Eu sou assim, meninas, eu sou um pouquinho enjoada. A minha filha até fala comigo: mãe, a senhora é a mulher dos detalhes. Mas não é. O que acontece? Nós temos que ter um certo capricho, né? Um certo cuidado com as nossas peças. Por mais que seja uma coisinha boba, porque isso faz toda a diferença no trabalho, né?
E eu gosto mesmo de detalhes. Eu sou a rainha dos detalhes mesmo. Eu acabei de fazer meus 2 sapatinhos. A gente vai colocar agora uma tirinha em volta desse sapatinho para fazer o acabamento. O sapato ele tem que ter acabamento, tá? Nós vamos estar abrindo um pedaço de massa. Esse pedaço de massa, meninas, eu não vou medir, até porque assim, depende do tamanho do sapato que você vai fazer. Se algumas forem colocar chinelinho, não vai precisar. Se forem trabalhar com aquele sapatinho do molde, também não precisa. E então eu vou ensinar assim. Não preciso ter medida disso aqui, tá? A espessura, a largura, fica a critério de vocês. Mais fininho ou mais larguinho, tá bom? Eu vou estar abrindo a minha massa. Todo mundo sabe abrir massa, não sabe? Não é uma coisa que ninguém tá aprendendo hoje, abrir. Vamos estar cortando. Essa aqui não é minha mesa, eu tô meio enrolada aqui nessa mesa, que eu trabalho na outra mesa. Ó. Del, eu também sou muito chata, viu? Eu sou muito chata, muito enjoada. Coloquei em toda a lateral. Tá? Sandra, obrigada, querida. Que bom que você tá gostando. É a minha primeira vez, meninas. Tô um pouco nervosa. Tenham paciência. Novamente eu vou colocar em toda a lateralzinha do sapato. Ó. E vou marcar. Vou marcar, tá? Toda essa partezinha onde eu coloquei essa tirinha branca, eu vou estar marcando pra fechar o acabamento. Tá bom? Então, aqui tá o sapatinho. Vou marcar outra. Eu acho que todo mundo sabe fazer, né? Esse tipo de sapatinho. É um sapatinho bem simples. Não é um sapatinho... Ó. Tá? Terminei de fazer os meus sapatinhos, meninas. Eu tô explicando pra vocês exatamente como tem que ser feito essa boneca grávida, tá? Sem tirar e sem pôr. É exatamente isso aqui. Terminei de fazer o sapato, eu já vou furar. Por que que eu vou furar? Se eu não furar agora, depois que secar, eu não consigo encaixar as pernas, tá? Então ele tem que já secar, furado, mesmo que depois ele vai encolher, porque a gente sabe que a massa de biscuit, ela reduz de tamanho, né? Ela tende a repuxar, mas vai ficar o buraquinho e depois a gente só dá uma empurradinha para conseguir colocar a perna, tá bom? Tem que fazer isso agora, tá? Venho aqui, faço um furinho, venho aqui, faço outro e já vou deixar. Eu vou deixar que ele seque já com esse furo. Ó. Já vai secar dessa forma, para que eu possa depois encaixar as perninhas. Agora aqui, eu só vou repassar com vocês, porque eu vou passar para outro passo,
E eu só quero recapitular com vocês para não haver dúvida nenhuma sobre isso. Porque, assim, é uma peça que vocês têm me pedido já há muito tempo e eu não pude dar. Mas aí, graças a Deus, o Senhor me abençoou com esse tempinho para poder dar para vocês essa aulinha, tá bom? Então, não quero que fique dúvida. Então, vamos lá. A cabeça nós já fizemos, que é a bolinha 40, tá bom? Nós usamos para a cabecinha, nós usamos bola número 40, 17 graminhas de massa na cabeça, tá? Nós usamos para a barriga, bolinha 35, 17 graminhas de massa, tá? No corpinho, tiramos desse molde, que depois me perguntem em inbox que eu vou estar falando para vocês, tá? Esse corpinho. E nós usamos para esse corpinho 19 gramas de massa, tá? A calcinha, nós usamos para fazer a calcinha 6 graminhas de massa, na cor desejada, no caso a minha foi a rosa. Essas bolinhas, nós usamos 1 graminha de massa, tá? As pernas, nós temos 10 centímetros. 10 centímetros nós cortamos com 10 graminhas de massa. 10 centímetros com 10 graminhas de massa e encapamos as perninhas. Sapato, nós usamos para o sapato 11 graminhas de massa e para a sola, nós usamos 4 graminhas de massa. Tá? Tudo bem até aqui, né, meninas? Como eu falei pra vocês, não vai ser montado hoje, tá? Del Bolo, da F5. Tá travado pra mais alguém aí, meninas? Meninas, como eu falei pra vocês, eu já adiantei um passo, tá? Toda aquela parte que eu fiz pra vocês agora, que foi sapato, sola, perna, a calcinha, barriga, o corpinho, eu já fiz mais cedo, já me antecipei, né? Porque senão, como eu falei pra vocês, não teria como eu montar. Já encapei minha cabeça, já tá com o narizinho, orelhinha, já tá toda prontinha. Nós vamos partir daqui agora, tá bom? Aquela parte ficou bem explicada, né? Então tá. Então agora nós vamos pra parte, meninas, que é a que todo mundo deve estar esperando, que é a parte do vestido, né? Caiu aqui o negócio no chão. Meninas, assim, eu não tinha, né? Não tenho, na verdade, esse hábito de pesar quando eu faço vestido. É assim, é tão automático que eu nunca parei pra pesar. Eu já tenho tudo assim muito no olhômetro. Mas hoje eu vou pesar aqui pra poder passar a medida pra vocês, tá bom? Essa aqui eu fiz mais cedo, tá? E ela ainda não tá seca. Eu fiz ela, era 8 horas da manhã, tá? Eu fiz toda e montei toda. E deixei no cantinho secando, né? Em cima do ventilador, pra poder eu tá prosseguindo com a aula pra vocês. Porque senão não teria como eu montar essa boneca pra vocês verem, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem como nós vamos trabalhar esse vestido, tá? Eu vou passar para aquela mesa de lá, eu vou levantar a câmera porque eu quero que vocês vejam, porque nessa mesa que eu tô não há possibilidade de eu abrir massa. Então eu vou para a mesa do lado, tá? Eu vou abrir a massa, vou passar a metragem, na hora de franzir e colocar, vou vir para essa mesa, tá bom?
Todas estão vendo o que eu tô fazendo? Fala que tem que ser bem fininha, mãe. Meninas, a massa para fazer esse vestido tem que ser bem fina, bem fininha, tá? Não tem possibilidade de trabalhar com esse tipo de vestido com a massa grossa. Ai, Priscila, esse negócio aqui tá sério, esse computador hoje, viu? Toda hora... Você tá me vendo? Só a minha imagem. Tá uma luta esse computador. Olha, menina, nesse momento aqui tem que ter braço, viu? A massa tem que ser fina. A massa não pode rasgar. Não há possibilidade de fazer emenda. Vou tirar a medida aqui pra vocês agora. Só um minuto. Vai ficar com 45 centímetros de comprimento. Por 9,5 de largura. 45 de comprimento por 9,5 de largura. Tá aqui, meninas. Aberta, tá? E agora a gente vai começar a trabalhar a parte do vestido. Eu gosto de fazer dessa forma. Eu pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Tá? Eu faço de várias formas. Eu faço marcando com aqueles marcadorzinhos de florzinha. Eu faço com essa faquinha. Marco as beiradinhas, ó, com a faquinha. Ou eu faço dessa forma aqui, beliscando, que é uma forma bem facinha, tá? Pra que todas possam fazer, tá bom? Ó, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás.
e vou fazendo até eu chegar no final. Chegou no final, ó, tá toda ela, tá? Eu vou começar a franzir. Como é que eu vou franzir? Essa primeira parte, eu dobro pra dentro bem pouquinho. Bem pouquinho. Eu dobro. Como se fosse uma costurinha. Tá? E aqui eu começo a franzir. Ó. É como se eu estivesse franzindo mesmo uma roupa. Tá? Ó. É como se eu estivesse alinhavando, ó. E vou costurando. Tá? Vou costurando, ó. Vou costurando, ó. Chegou no final, novamente eu dobro a pontinha pra dentro, ó. Ó. Vou dobrar toda essa pontinha, tá? E ele ficou assim, ó. Vou dar uma ajeitadinha aqui antes de colocar no corpo. Só levantar aqui um pouquinho pra vocês verem direitinho, ó. Aqui. Bom? E vou colocar na minha grávida. Tá? Deixa eu botar aqui. Eu tenho que botar de frente pra mim rapidinho, porque senão eu não consigo. Meninas, não passem cola na barriga, tá? Não passem cola aqui. A cola só é passada aqui no seio. Na parte das costas um pouquinho, mas na barriga não passem cola, tá? Não dá certo, eu já fiz, já perdi peça por causa disso, tá? Então eu vou encaixar. A minha eu não vou passar cola. Vou até passar um pouquinho, porque esse tempinho já fez com que a peça, a massa já ressecasse. A cola eu passei assim, ó, dessa forma. Só aqui, na barriga eu não posso passar. E vou estar colocando. Só no peito. Fala só no peito. Vou encontrar aqui. Aqui, na parte das emendinhas da parte de trás, eu vou passar colinha, tá? Vou passar colinha aqui, ó, para que eu possa encontrar. Entro com a minha mão por debaixo e faço a junçãozinha. Tá? Sem apertar o seio. Partezinha lá que nós colocamos no seio, a gente não vai apertar. Vou ajeitando toda ela. Ó. Tá? Vou ajeitando toda essa partezinha aqui da massa, sem apertar aqui, sem mexer nessa parte, porque a massa de biscuit ela vai encolher, né? E ela vai repuxar. Então, se eu marcar, deixa eu pegar meu estilete aqui. Se eu ficar apertando tudo, depois que secar vai ficar marca de dedo e fica feio, né, meninas? Tá?
E aqui, com o próprio estilete, eu vou ajeitando. Eu tenho o hábito de trabalhar com estilete, eu não sei vocês, mas eu não consigo trabalhar se não for com estilete, meninas, já acostumei. E aqui eu vou ajeitando, ó. Eu vou dando forma no decote, sem decote. Aí vocês vão vendo, né? A forma que vocês gostam de criar a peça de vocês. Isso aqui é uma ideia que eu criei nas minhas peças, mas vocês podem criar a peça de vocês, tá? As minhas eu gosto dessa forma, eu acho que é bem bacana. E o pessoal gosta bastante também. Então, assim, eu gosto dessa forma, tá? Aqui, como eu mexi bastante... Ai, Jesus. Nessa parte aqui da frente, como eu apertei bastante, então saiu aquelas marcaçãozinhas que eu tinha feito quando eu franzi. Eu venho com essa peçazinha aqui e marco novamente, tá? Venho e dou as minhas marcaçãozinhas, ó. Tá? Eu venho e vou marcando, ó. Vou marcando. Pra ficar bem definido mesmo a marcação do vestido, no bojinho do vestido. Ó. Vou marcando. Tá? Tá aqui, meninas, o vestido. É isso aqui. Tá? Esse aqui é o vestido. Agora vamos colocar a cabeça nela pra gente ir pros braços e ir pra parte do cabelo, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na parte de trás. Parte de trás, tá? Do vestidinho, tá? Lateralzinha dele, tá? Não pode abaixar nada, não pode mexer em nada. Tá tudo alto, é assim que tem que ficar, tá? Porque se não for dessa forma, depois, se vocês ficarem tentando abaixar, murchar o vestido dela, vai dar problema. Ele tem que ser colocado do jeito que eu coloquei e deixar. O biscuit vai se ajeitando no corpo da boneca. A massa vai se ajeitar. Eu não posso ficar aqui, ó, amassando nada. É dessa forma aqui que eu faço a minha boneca, tá bom? Tô ensinando pra vocês assim, porque teve uma pessoa que me perguntou, ó, eu não me lembro quem foi. Márcia, mas como que você faz esse vestido? O meu ficou todo grudado, todo colado no corpo. Exatamente porque tá tudo alto, ó, tá tudo assim, e a pessoa vai e sova a massa, o vestido no corpo. Não pode, tá, gente? Não pode fazer isso. Você apenas vai colar aqui na parte do seiozinho. Eu só passei cola aqui, vocês viram eu passar cola aqui, tá bom? Ajeitei. Vim aqui, ó, entrando aqui só um pouquinho, porque aqui tá a barriguinha dela, ó, aqui tá a bolinha, tá? Vim pra parte de trás, encontrei os dois pedaços, tá? Juntei, fiz a junção e ponto final. É isso aqui. Depois que ele já tiver encolhido, é que aí se tiver alguma coisinha eu vou ajeitar. Por enquanto é isso aqui. A própria massa vai se ajeitar no corpo dela. Tá bom, gente? Eu tô falando porque depois, eu fiz, deu errado, a minha ficou colada. Então já tô explicando que é essa forma que tem que fazer. Não pode ficar amassando nada, tá? Deixa eu só colocar mais um palitinho aqui embaixo, que a minha ainda tá meia fresquinha. Pra segurar. Aqui, ó, eu já tô com uma cabecinha pronta. Que eu já encapei mais cedo. Nós vamos estar colocando essa cabecinha na boneca, tá? Vou abrir aqui um pouquinho. Deixa eu só...
Beijo, Kátia. Pensei que você não vinha, amiga. Paulinha tá aí, a Paulinha? Paulinha Damasceno tá na aula? Meninas, pra vocês, olha, pra vocês verem, essa boneca, eu fiz ela 8 horas da manhã. São 8h10, ela ainda não tá seca. Tá? Vamos pro cabelo? Coloquei cola e vou encaixar. Tá? Encaixei a cabecinha. Agora vamos pro bracinho. Paulinha, beijo, amiga. Os bracinhos, meninas, nós vamos estar usando trabalhando com 5 graminhas de massa, tá? Para cada bracinho. 5 graminhas é o suficiente, porque ela é uma boneca estilo magrela, então ela não pode ter um braço muito gordo, né? Tem que ser um bracinho bem pequenininho. Se aqui, ao invés de estar colocando esse tipo de rostinho que eu coloquei, que é uma bolinha, né? Uma coisinha mais simples. Vocês quiserem estar colocando, fazendo um rostinho fofinho, estilo fofinho, né? Vocês podem estar trabalhando também, tá? Eu gosto de fazer assim, eu tô ensinando da forma que eu faço. Por quê? Porque essa forma que eu faço é bem prática, tá? Bem rapidinha, e como eu trabalho com muita boneca, então pra mim é bem mais fácil. Deixa eu medir pra vocês o comprimento do bracinho. Usamos para cada bracinho 5 graminhas, tá, meninas? 7 centímetros de comprimento cada bracinho. Com 5 graminhas de massa cada, tá? Já vamos terminar a aula. Vamos pro cabelo. Ela não é uma bonequinha. Vamos fazer a parte do bracinho, tá? Eu sempre faço assim, tipo uma colherzinha de pau. É uma coisa bem simples, que não dá muito trabalho, tá? Na outra, mesma coisa. Eu dou uma apertadinha, ó. Aqui. Dou uma apertadinha. Eu abro com essa partezinha aqui, eu venho tirar o dedinho dela. Tirar o dedão. Tiro o dedão, tá? E logo em seguida eu já vou marcar os outros dedinhos também.
Todo mundo sabe fazer mãozinha, né? Venho aqui, dou uma dobradinha, que é pra gente tá formando o cotovelinho dela, ó. Parte do cotovelo, tá? E também vou fazer a mesma coisa na outra mãozinha. Vou tirar o dedinho, vou marcar as mãozinhas. Da mesma forma, marco o cotovelo, coloco na mesa e comparo se tá do mesmo tamanho, tá? Vou deixar ela dar uma enxugadinha para que eu possa colocar, que por enquanto ela tá muito fresquinha. Eu vou cortar já as pontinhas. Eu corto 2 pontinhas para ficar assim. Chato. Vou lá, dou uma olhadinha se vai ficar legal. Dou uma olhadinha, porque eu quero que a mãozinha dela fique segurando a barriga, ó. Mas eu vou deixar dar uma enxugadinha primeiro, tá? Enquanto isso, nós vamos estar fazendo o cabelinho dela, tá? Alguém triste aí porque o Brasil não ganhou? Vocês querem ela de cabelinho pretinho ou castanho, meninas? André Biscuit, o bracinho tem 5 graminhas de massa com 7 centímetros, tá? Meninas, vocês querem cabelinho castanho ou pretinho? Veri Artes G. Numa próxima oportunidade eu vou estar ensinando. Preto. Então vamos fazer o cabelinho dela preto, meninas. Tá? O que tá ganhando? O preto ou o castanho? É o castanho que tá ganhando? Então vamos fazer o castanho. Ó, aqui na minha mão tem uma massinha marronzinha, ó, tá vendo? Uma massinha marrom. Tá? Marrom normal, marrom, tinta marrom, que todo mundo tem. Tá? Eu vou pesar ainda pra vocês. Eu vou dar uma sovadinha nela pra deixar ela mais macia. Eu gosto de, quando eu trabalho assim pra forrar a cabecinha da boneca, eu gosto que a massa esteja bem molinha, tá? Fica mais fácil pra colocar
Pra marcar também, fica mais fácil. E eu não preciso ficar me preocupando com isso. Então eu já coloco, já marco. E tudo muito rápido. Tá? Sovei bem a massa. Vou pesar aqui. Vamos trabalhar com 17 graminhas, tá, menina? 17 gramas. 17 graminhas é suficiente. 17 graminhas pra forrar a cabecinha dela, tá? Vamos fazer uma bolinha. Achatar. Eu achato. Abro. Não precisa abrir muito, não. Porque nós não precisamos nos preocupar. Ela vai ter uma franjinha. Tá? E vamos colocar. Vou pegar aqui da parte de trás. Deixa eu colocar a câmera pra cá. Da parte de trás. Vou abaixar aqui. Da parte de trás. E vou trazer pra frente. Tá? E venho ajeitando. Tá? Venho ajeitando toda essa parte. Venho trazendo. Trago até aqui, perto da orelhinha dela. Essa é a minha forma de encapar bolinha. Cada uma tem a sua, de fazer cabelinho. A minha forma, a minha maneira é essa. Tá? Eu acho prático. Não me dá trabalho. Porque hoje em dia a gente tem que fazer as coisas um pouquinho mais rápido, né? Porque, graças a Deus, todas nós temos bastante encomenda, temos bastante coisa para fazer. E a gente acaba não tendo esse tempo de estar trabalhando com coisas que deixam muito trabalho, né? Vou pegar agora a ferramenta para marcar. Eu gosto muito de marcar com essa ferramentazinha aqui, ó. Aquela gravatinha, acho que todo mundo tem, né? Essa gravatinha. Quem não tiver, pode marcar com régua. Aquelas que estão começando agora que ainda não tem essa ferramenta, pode marcar com réguazinha, que também fica bem bonitinha, tá? Venho aqui e começo a marcar, ó. Vou marcando. Vou marcando toda a cabecinha dela pra trás. Toda ela. Ó. Marco tudo. Marco. Não se preocupa que não chegou até a frente, que ainda ela vai ter uma franjinha aqui na frente, tá? Vou virar agora aqui pra mim poder terminar aqui a marcação. Da mesma forma, vou marcando. Vocês repararam que é bem simples, né? Não tem nada assim, nada demais. Não é uma coisa que dê muito trabalho. Só tem que deixar secar. Aqui, meninas. Tudo marcadinho, tá vendo? Toda ela marcadinha, ó. Ó. Não tem nenhum mistério, tá? Tudo marcadinho. Vamos deixar aqui. Deixa eu abaixar a câmera. Vamos fazer agora aqui, meninas, um rabinho de cavalo.
pra ela. Não sei porque que essa câmera sai do lugar. Rabinho de cavalo pra ela, tá? Oi? Pro rabinho de cavalo dela, vamos usar. Eu tenho aqui um molde que eu gosto bastante de usar. Eu vou pegar pra vocês verem, porque é bem bacana pra fazer aquela maresquinha. Fica bem bonito. Aqui, ó. Tá? Eu sempre gosto de fazer com essa daqui, ó. Eu tiro a florzinha e coloco pra tá fazendo a marisquinha da boneca. Eu acho bem bonitinho, tá? Então, como a gente vai trabalhar essa marisquinha no molde, a gente não precisa tá colocando, tá pesando, tá? Não precisa porque é molde, tá? A gente vai estar colocando aqui. Sempre é bom, quando a gente estiver trabalhando com molde assim, a gente passar um olhinho, tá? Um olhinho, um cremezinho. Pode ser óleo de... eu gosto muito, deixa eu mostrar pra vocês. Esse olhinho aqui que eu uso pra estar passando na mesa é óleo de corpo, tá? É um olhinho, um óleozinho corporal, de corpo mesmo, bem cheirosinho, até de erva doce. Não é nada assim especial. É sempre bom passar no molde um pouquinho, na mesa, evita que a massa grude, tá? Aqui, meninas, eu tirei a florzinha, tá vendo, ó? Tá? Tirei. Só vou... Deixa eu dar mais uma amassadinha, que eu achei que ficou rachado. Pera aí. Se rachar qualquer coisa, gente, desmancha, faz de novo. Não coloca rachado não, tá? Porque não fica legal. A gente vai estar agora colocando aqui, ó. Vamos passar um pouquinho de cola. Tá? Olha lá, passei um pouquinho de cola. E vou colocar minha florzinha. Ó. Vou colocar minha florzinha. Tá? Coloquei a minha florzinha. Deixa eu ver onde que eu botei meu aparelhinho. Só pra marcar aqui. Coloquei, eu vou abrir. Eu vou abrir um pouquinho. Fazer um buraquinho. Para que aqui dentro desse buraquinho eu possa encaixar depois os fiozinhos do cabelinho dela, que vai ser um rabinho de cavalo. Tá bom? Tô escorando ela aqui porque ela não tá muito seca ainda. E ela precisa ter um apoiozinho. Tá? Vamos fazer agora a parte do cabelinho dela. Cabelo a gente não pesa, vocês sabem disso. Cabelo assim é muito opcional, né? Eu não vou colocar muito nessa daqui, que ela tá meio fresquinha. Eu tenho injetora, eu tenho extrusora pra fazer cabelo. Mas eu não gosto de fazer cabelo muito com injetora, não.
Eu gosto de fazer cabelo na mão. Vocês vão falar, ah, Márcia é doida. É o que eu gosto de fazer, tá? Eu acho legal, eu acho que não fica na injetora do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Então eu prefiro fazer na mão, tá? Eu aprendi dessa forma, fazer biscuit. Eu faço biscuit desde a época quando a gente usava prego, tampinha de garrafa, caneta. Então a gente acaba aprendendo dessa forma. Na minha época não tinha molde, não tinha muita coisa não. Então a gente aprende assim. Aqui, meninas, eu fiz 3 rolinhos, ó. Fiz 3 rolinhos. Vou pegar esses rolinhos. Deixa eu só pegar aqui o óleozinho pra passar. Vou passar aqui, ó, um pouquinho no palito. Vou passar um pouquinho no terceiro palito. Porque eles vão me ajudar a desenrolar, tá? O cabelo. Vou colocar em todo o palito, ó. Aqui, ó. E vou enrolar, ó. Enrolei. Segundo, da mesma forma. Vou colocar e vou enrolar. Vou colocar aqui, tá? Vou deixar aqui enxugar um pouquinho, enquanto isso a gente vai colocar o bracinho nela, tá? Porque se eu colocar agora, imediatamente, assim que eu enrolei o cachinho, ele vai se desmanchar, ele vai pesar. O biscuit pesa, aí vai cair, o cachinho não vai ficar perfeitinho como a gente quer que fique, tá bom? Deixa eu levantar aqui um pouquinho a câmera pra vocês verem na parte do cabelo, tá? Vou estar colocando aqui o bracinho. Deixa eu só soltar ela aqui um pouquinho, que eu botei ela no isoporzinho. Que é pra ficar bem firme. Tá? Vou passar um pouquinho de cola e vou estar colando os bracinhos dela. Tá? Essa eu vou colocar as 2 mãozinhas dela na barriga, tá? Que eu acho bacana assim, eu gosto. Acho legal. E eu vou colocar. Tá? É aquilo que eu falei pra vocês. É muito importante a gente deixar a peça secar bem, tá? Muito, muito, muito importante mesmo, meninas. Deixem secar, não tenham pressa. Se for uma encomenda, vocês já comecem a preparar, porque a peça não secou, a gente vai ter problema, tá? A gente vai ter problema sério. Ela não fica em pé, porque até então ela não tinha muito peso, agora ela já tem e vai continuar tendo mais, porque eu vou botar cabelo agora, tá? Então, assim, a chance dela ficar em pé vai diminuindo, tá? Aqui eu vou abaixar, ó. Já está com os bracinhos, tá? As mãozinhas já estão na barriga, segurando a barriguinha. Vocês sabem que tem algumas que eu coloco bolsinha, né? Que eu faço bolsinha. Então, nem todas eu boto bolsinha. Algumas eu boto só a mãozinha, as 2 mãozinhas na barriga. Umas eu boto uma mãozinha só na barriga, tá? Nem todas eu boto bolsinha. Quando eu boto bolsinha é porque o lojista me pede com bolsinha, aí eu coloco, tá? Mas não é uma regra, tá bom? Então, vamos voltar agora pra parte do cabelinho. Vamos colocar novamente. Pra gente estar finalizando essa aula, que eu ainda vou pintar. Vou fazer agora. Deixa eu só tentar colocar ela aqui apoiada
Um palitinho. Como ela não quer ficar em pé, eu tenho que estar apoiando. Para que ela não venha cair. A gente vai fazer agora o olhinho, meninas, é muito fácil. O olhinho são 2 bolinhas, né? Eu gosto de fazer assim, eu faço o meu olhinho preto, uma bolinha preta, uma bolinha branca. E é o meu olhinho, tá? Que é muito fácil, muito simples. Se vocês quiserem fazer de outra forma, vocês podem fazer. Mas eu tô ensinando pra você a boneca que vocês verem, sempre costumam ver, que eu posto pra vocês. Não tô fazendo outra boneca, porque senão não seria verdadeiro, porque eu tô fazendo a mesma boneca, tá? Pra vocês aprenderem da forma que eu posto lá. Aqui nós vamos estar colocando o cabelinho dela, tá? Dentro daquele buraquinho que nós fizemos. Tá? Colocamos o cachinho, tá? E vamos partir agora pro olhinho, tá bom? Deixa eu já colocar a franjinha dela antes. Vou colocar a franja pra gente finalizar essa etapa. Já vamos pro olhinho. A franjinha dela, como é que eu faço? Eu faço uma coxinha e afino a pontinha. Assim, ó, dessa forma. Achato e marco. Dou uma marcadinha. Venho aqui e vou estar colocando. Vou colocar aqui e já viro pra vocês. Só um minutinho. Tá? Dessa forma. Alguém perguntou sobre preço. Quem perguntou sobre dica de venda? Passou rápido aqui, meninas? Desculpa, eu não vi. Alguém perguntou. Menina, sobre preço, assim, é muito relativo. Porque, assim, eu moro no Rio de Janeiro, né? Então, cada cidade, ela tem o seu público, né? Então, assim, sobre preço é muito relativo. Eu acho que vai de cidade para cidade. E fica até, assim, difícil eu falar sobre preço com vocês, tá? Eu trabalho com loja, como eu já falei pra vocês. Então, assim, eu tenho um preço para lojista e eu tenho um preço pro meu público particular. Não é a mesma coisa. Tá? Ó, a gente vai estar usando aquele pinta-bolinha. Esse daqui é o número 6. Tá? Eu vou usar o número 6, que é esse daqui, pra fazer a bolinha branca. Tá bom? É um olhinho muito simples, não tem mistério. Tá? Até porque essa boneca, ela é uma boneca que é pra dar lucro pra gente. Não é uma boneca pra tá dando trabalho. Porque a gente não quer uma boneca que dê trabalho. Porque tudo que dá trabalho não dá lucro, tá, meninas? Ó. Aqui, tá? Bolinha branca. Usei o pinta-bolinha. Oh, desculpa. Pinta-bolinha número 6.
Fora o valor da massa no interior de São Paulo subiu muito, aí nem dá para dar preço. Aquilo que eu falei para vocês, assim, é muito relativo. Por exemplo, eu vou passar para vocês, tá? Não costumo fazer isso não, mas eu vou falar porque eu acho assim bem legal. Eu acho que vocês todos vieram prestigiar na minha aula. Eu fico muito, muito feliz com isso. Eu costumo vender essa boneca minha particular, eu vendo ela R$50, tá? É o meu preço no particular. Para lojista eu tenho um preço diferenciado. Claro que eu não vou vender a 50, porque o lojista ele compra bastante. Então não há possibilidade. Mas é como acho que é João Strong, ele tá falando. Vai de cidade para cidade, tá? Vai de preço de massa, que né? Aqui eu tenho um preço, vocês devem ter outro, né? Vai tudo, é massa, é bolinha de isopor, é palito. A gente tem que colocar tudo isso na ponta do lápis, né? Pra gente poder ter um preço assim bem bacana para passar pro cliente. Tá? Gente, aqui agora a gente precisa que seque um pouquinho, tá? Pra gente tá colocando a bolinha preta, tá? Mas isso aí não vai estar secando hoje. Eu coloquei já a bolinha branca, a gente vai parar hoje por aqui, tá bom? E eu posso estar terminando essa parte do olhinho com vocês amanhã, tá? Porque não vai estar secando agora. Mais alguma dúvida? Eu passei para vocês todas as gramas de todo o valor de todo o valor de massa de biscuit que vai ser usado nessa boneca, tá? Passei o valor de tudo direitinho para vocês. Grama de braço, corpo, perna, sapato. Fala que você vai postar a foto amanhã. Vou estar colocando amanhã a foto dela terminada para vocês. Só ficou faltando mesmo a parte do olhinho pretinho. E a boca? E os cílios. Cílios. Não ficou faltando mais nada. Se quiser botar um pozinho, pode colocar. Quem quiser tá colocando um pozinho vermelhinho, né? Um vermelhinho na bochechinha dela é bem bacana, valoriza também bastante, Bolinha no vestido. tá? Eu gosto de colocar um pozinho no vestidinho dela, eu acho que fica bem charmoso. Gente, desculpa se eu não consegui, assim, atingir a expectativa de vocês em relação à aula. É a primeira vez que eu dou aula, eu nunca dei aula na minha vida, né? Na verdade, eu nunca fiz aula de biscuit, eu aprendi tudo, assim, com a graça de Deus, né? E uns outros artesãos, né? Que eu fui aprendendo, assistindo aula também. Então, assim... A Isabelle, a boneca vai ficar com 15 centímetros, querida. 15 centímetros, tá? Gente, muito obrigada por cada um de vocês que apareceram na aula. Muito obrigada pela força, tá? Que Deus abençoe grandiosamente vocês. Que todas vocês possam estar fazendo essa boneca e possam estar vendendo, ganhando bastante dinheiro com ela, tá? Eu sei que tem muita gente como eu que sobrevive do biscuit. Entendeu? Eu também trabalho, sobrevivo do biscuit. O biscuit é minha fonte de renda. Eu tenho meu marido que trabalha, mas o biscuit pra mim é tudo, tá? Gente, obrigado mesmo, de coração. Numa próxima oportunidade, eu vou estar dando aula de outra peça pra vocês, tá? Existe, continua tentando. E também queria dizer assim, para as meninas que estão começando agora, não desistir. Não desiste não, gente. Não desiste dos seus sonhos, vão até o fim, tá? Eu também, quando eu comecei, não foi fácil pra mim. Foi difícil. Na minha época, como eu falei, não tinha nenhum tipo de molde, não tinha essas ferramentas. Era prego, era parafuso, era palitinho de pirulito. Mas eu não desisti, eu persisti. E graças a Deus eu venci. E você também vai vencer. Acredite que você vai vencer. Tá? Não deixa ninguém dizer que você não é capaz, que você não pode, que não vai dar em nada. Não acredite em nada disso, tá? Se as pessoas falam que criticam que a sua peça é feia, que tá mal feita, deixa falar. Não importa o que falem de você, mas segue em frente, que você vai vencer, tá? Quem tem que gostar da sua peça, primeiramente, é você, e não são as outras pessoas, tá bom? Apesar que às vezes, a gente recebe críticas, algumas construtivas, temos que saber separar. Depois você pode dar aula da bolsinha e do corpinho manual. Tá? E depois eu vou dar aula então para vocês da bolsinha delas.
Quem vai querer essa aulinha? Dá um up aí. Dá um upinho aí pra mim, vamos ver. Eu tô com 1.500 dessas grávidas pra fazer, meninas. Eu tenho tempo pra gente fazer de novo. Viu? É isso, tá? Se ficou alguma dúvida, depois vocês me chamam em inbox, eu respondo. Tá bom? Carmen, obrigada. Obrigada, Carmen. Depois eu vou estar ensinando algumas outras coisas pra vocês. Eu também não sei muita coisa não, viu, meninas? Eu aprendo mais com vocês. Fala que depois eu vou dar a aulinha dos bebês. A minha filha também vai estar dando uma aulinha pra vocês. De bebezinho, tá? Ela vai ensinar também a fazer uma corujinha lindinha. Que vocês vão gostar bastante. E é isso. Tá bom? Obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada por tudo. Tchau, gente. Tá? Desculpa se alguma coisa ficou a desejar, mas é que... Sabe como é que é, né? Fazer biscuit sozinha é uma coisa, né? Fazer biscuit com um monte de olhinhos me vendo é outra coisa. Emocionada, ela tá emocionada. Obrigada, meninas. Estou muito feliz porque eu lutei muito para chegar até aqui, sabe? Muito mesmo. Deus sabe de tudo que eu já passei. Então, biscuit pra mim é minha vida, é tudo pra mim. Entendeu? Eu agradeço muito a Deus. Obrigada por tudo. Sandrinha, beijo, viu? Beijo. Beijo, meninas. Até uma próxima, tá?